não passa de um movimento criminoso. Movimento esse que treina e faz com que pessoas se tornem criminosos, que matam, que destroem famílias e que tira do povo trabalhador o seu direito verdadeiro. Ao senhor relator Ricardo Salles, expresso o meu respeito, porque ao contrário do que a mídia marrom sempre fala sobre Vossa Excelência, o senhor teve responsabilidade à frente do Ministério do Meio Ambiente. O senhor mostrou categoria, conhecimento e respeito. E eu gostaria de lembrar aos nobres pares que aqui se faz presente nessa casa do PT, que o governo Bolsonaro foi o governo que mais destinou títulos. E destinou com responsabilidade. E fez com que esses títulos chegassem às mãos daqueles trabalhadores verdadeiros, senhor deputado. Porque, como nós vimos nos dados ali, foram mais de 140 mil funcionários públicos recebendo títulos agrários. Terras empossadas. Que direito que tem esta pessoa de receber uma terra gratuita? Já tem um bom emprego, tem um bom salário. Pelo que eu entendo, se dá títulos a quem não tem condições de ter a sua terra através do custeio financeiro. Mas claro, né? A narrativa da esquerda, ela sempre vai ser criada de uma maneira tão bela e tão bonita. Mas narrativa se quebra, deputados, com fatos, números e dados. Eu quero trazer alguns aqui. São 88 milhões de hectares de terras que foram destinados a assentamentos. Nós temos 100 milhões de hectares de terras em reservas ambientais. E nós temos mais de 118 milhões de hectares de terras destinadas aos povos originários. E agora eu vou trazer o dado que vai deixar os senhores de cabelo em pé. Porque eu vou falar de quem sustenta o Brasil. Porque quem sustenta o Brasil e quem manteve esse país de pé, enquanto ficava aquele papinho furado, fica em casa, economia, vi te ver depois, tomando um uísque Royal Salu, fica muito fácil ficar em casa, ô presidente. Fica em casa, economia, a gente vê depois, tomando champanhe de R$2.000. Essa turminha foi sustentada pelos agricultores do agronegócio, que tem, hoje no Brasil, 62 milhões de hectares apenas. Olha só que interessante, nós destinamos quase 90 milhões de hectares, que como foi trago através dos dados do seu Francisco Graziano Neto, é uma renda que não chega a meio salário mínimo. E aí vem me dizer que o MST, que essa facção criminosa, tem por objetivo de tirar alguém da pobreza e da miséria, que tem por objetivo de dar moradia sustentável a quem está passando fome. Vergonha. Vergonha na cara deveria ter quem defende essa facção criminosa. Facção essa que quando vai tomar terras é através da bala, da foice, do facão e do machado. E já devastou milhares de famílias que perderam as suas vidas através das invasões de terras. Então eu quero ressaltar aos senhores que o direito à propriedade tem sim que ser de todos. Sim, quem é o cidadão que quer produzir, que tem conhecimento, tem que ter direito àquela terra que muitas das vezes está abandonada. Mas faça isso da maneira correta. Porque essa instituição, e é isso que essa CPI vai provar, é uma instituição de bandidos que se fazem valer dos mais necessitados. E que, claro, como foi provado pelos senhores, tem até escola de doutrinação. Vamos doutrinar, desde o pequenino ao último, dizer a eles que esse é o caminho correto. Nunca vi nenhum ser humano doutrinado ter sobre sua cabeça pensamentos bons. Porque quando se doutrina alguém, você está tirando o direito dele de construir a sua própria memória e os seus próprios pensamentos. Quando se doutrina alguém, você está tirando dele o direito de fazer as suas escolhas. Então, senhores, hoje eu me alegro muito de estar aqui nessa CPI e poder falar sobre números, sobre fatos, e não trazer esses argumentos pífios de vocês aqui. Argumentos que são totalmente sem fundamento. Mas vai se dizer o quê? Nós temos aqui deputados e deputadas que querem entrar com projetos de leis, até para tirar o nome do pai e da mãe do RG, não pode ser pai e mãe mais. Tem que ser qualquer coisa de gênero. Quer ensinar dentro de uma escola todes e mais não sei o quê? Respeita a agricultura e respeita quem precisa produzir as suas terras. Respeita quem trabalha a vida inteira para levar até a sua mesa o alimento.
Respeita, porque senão na hora do almoço hoje, nem o alface vocês teriam para comer. Porque ao contrário de muitos aqui que dizem que o agronegócio não produz alimento. Nós já tivemos até um deputado aqui que falou isso, né? Que o que ele comeu não foi o agro que produziu. A falta de respeito com o agronegócio será cobrado de vossas mãos, porque esse governo de esquerda não subsistirá por muito tempo. E os senhores terão que prestar contas ao nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. E o Valmir Assunção, o João Daniel, somos do Movimento Sem Terra. Eu e o Valmir Assunção já assumimos aqui nessa Câmara por 4 vezes. E o João Daniel por 3. E eu fui deputado estadual. Eu nunca precisei assumir com tornozeleira aqui na Câmara Federal e sou do Movimento Sem Terra. Tá bem? Precisa dizer mais alguma coisa? Sou bandido? Não. Não sou bandido. Tenho respeito e, Graziano, te dou os parabéns, podemos ter divergência. Tu fez um debate do alto nível. Posso não concordar com os seus números, mas o senhor veio comprovar uma tese que o senhor defende. Do alto nível. É isso que nós temos que fazer. Eu digo aqui, quando o senhor foi presidente, não sei se o senhor era no senhor ou não, mas no tempo do Fernando Henrique Cardoso, no Rio Grande do Sul, tinha que assentar 1000 famílias por ano. E foi atingido os números. Foi atingido, eu reconheço isso. Está lá os dados, lá no INCRA. Mas recurso para a infraestrutura foi pífia na época. Pífia. Foi uma lógica que o Fernando Henrique Cardoso construiu. Eu vou questionar, posso questionar a falta de recurso para a infraestrutura. Sobre a questão de funcionário público, eu queria que o senhor me explicasse para mim, que eu tenho a 6ª série, eu não estudei. E eu tenho dificuldade de entender. Então, se o senhor pudesse me explicar, como professor que o senhor é, o Sem Terra tem que ter uma forma. Qual é a empresa que constrói essa forma para o Sem Terra? Porque é criticado quando vê os dados que o senhor colocou, que eu questiono, que produziu pouco. Aqueles que produzem muito é porque tem caro. Qual é a forma certa para o movimento Sem Terra, para os assentados ficar em cima da terra? Eu não entendo. Porque se o cara tem um carro importado, porque tem um carro importado. Se o cara produz um salário mínimo por mês, é porque produz pouco. E eu vou aqui, presidente, ter os dados da CNA, que não é nenhuma entidade que mora de paixão para o movimento Sem Terra. Pelo amor de Deus. Não vão levar por desaforo. 37% dos assentados ganha menos que um salário mínimo. 37%. 35% ganha mais do que um salário mínimo. 26% dos assentados ganha mais do que um salário mínimo. Isso feito, essa pesquisa, há 14 anos atrás, pela CNA. Uma pesquisa feita pela CONTAG são quase os mesmos dados. E os meus dados aqui deu 98% dos assentados. Tá bem? Outra. O assentado não pode casar com uma funcionária pública porque é irregular. Falo isso da minha família. Meu irmão é assentado comigo. Não sei se ele teve mais sorte ou menos sorte que eu. Ele casou com uma professora pública e é irregular, porque casou com uma funcionária pública. Eu sou deputado, fui irregular em 2017. Meu compadre que mora no assentamento, senhor presidente, fui assessor por 6 meses de um vereador assentado, está irregular. Então o assentado tem que ser um Jeca Tatu. Tem que estar sempre na mesma. Se ele produz mais, é porque teve problema. Se ele produz pouco, é porque teve problema. Então, essa questão, o certo que quem ganhou benefício até agora, e não sou contra o agronegócio, inclusive tenho amigos e não me comeram, e nem eu comi eles, comeram eles da forma que vocês entenderem. Quem deu risada é porque entende de outra forma, entende do jeito que vocês querem, inclusive aqui no meu lado. Aonde o Pivetta, que é vice-governador do Mato Grosso, é da minha cidade natural de Rondinha. E ele defende que o agronegócio tem que industrializar, vender, agregar valor. Chega de estar vendendo boi vivo, vender soja em grão e assim por diante, e desmatando, onde passa um boi, passa uma boiada. O governo nosso, do PT, deu financiamento com 20 anos para pagar, 20 bilhões de reais para construir armazém para o agronegócio. Esse discurso não pega mais. Então, presidente, eu queria saber qual é a forma... Deputado. Para um Sem Terra. E os dados que o senhor deu, eu questiono, para mim não é real, e que gostaria de convidar o senhor para visitar alguns assentamentos. Obrigado, deputado. Tanto aqueles que estão produzindo e aqueles que o Bolsonaro abandonou. O Bolsonaro deveria estar na cadeia. Na cadeia, o que ele fez com os assentamentos no Brasil inteiro. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, a deputada Sâmia Bonfim. Só um minutinho. Posso? Deputado Marcon, os dados que eu apresento sobre renda são publicados em 2022. O estudo chama Um Retrato da Reforma Agrária na Região Sul do Brasil, com base no Censo Agropecuário de 2017. Esse estudo foi feito com o apoio do INCRA, em 2016, porque eles precisavam da tabulação especial,
porque o censo agropecuário dava os dados dos agricultores em geral, eles não sabiam se era assentamento ou não. Então, eles pegaram CPF por CPF do IBGE, do censo agropecuário do IBGE, cruzaram com os dados dos assentados e conseguiram separar, então, nessas tabulações que eu apresentei aqui para várias regiões. São 3 autores, são autores reconhecidos, o trabalho é muito citado. Então, me permita dizer, o senhor, se discordar, não discorde de mim, discorde dos autores, porque eu estou citando-os, e eles estão na publicação. Quem são os autores? Os autores é Marques, França e Del Grossi. É um trabalho conhecido, está aqui, eu deixei, obviamente, com a Secretaria da CPI o meu trabalho, mas eles são reconhecidos. Mas eu também citei 2 fontes Sim, que existe. fizeram as pesquisas. Sim, a pesquisa da CNA foi uma pesquisa de opinião pública, se não me engano, contratada pelo IBOP. A CNA contratou o IBOP para fazer uma pesquisa de opinião pública em assentamentos e entrevistou aproximadamente 1.000 famílias em todo o Brasil. Uma pesquisa de opinião pública, não é uma pesquisa acadêmica. Então, é muito difícil comparar o dado de uma pesquisa de opinião pública do IBOP com uma pesquisa de academia. Então, eu apenas quero obviamente, as divergências de dados, elas são muitas. É por isso que eu reclamei, ao final, que nós não temos um local onde a gente tem os dados. Como assim? O censo do IBGE para a agricultura brasileira está lá. Você pode gostar ou não gostar, mas são os dados oficiais sobre a agricultura do Brasil. Então, em todos os lugares. Nós precisamos ter essa informação para acabar parte desta encrenca, vamos dizer, que fica cada um puxando, né, para o seu lado. Por exemplo, o assentamento de Sumaré, que é um dos mais antigos no estado de São Paulo, é um exemplo